Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora através da nossa pastora Josileide Paz. Que Deus abençoe grandemente a pastora Josileide. Amém, pastor. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Deus é bom? O tempo todo. E porque Deus é bom, eu estou aqui nessa manhã. Amém? E você também. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu queria deixar aqui mais um recadinho. A mídia aí pode colocar aí, gente. Os solteiros aqui. Quem é solteiro aqui nesse lugar? Levanta a mão aí. Nós temos um convite especial para os solteiros. Nós vamos fazer o nosso luau. Ih, gente, eu vou falar de novo. Eu tenho um convite muito especial para o solteiro nessa manhã. Nós vamos fazer um luau. Já melhorou, mas pode ser melhor ainda. Podemos mais uma vez? Você que é solteiro, eu estou te convidando nessa manhã para participar conosco do nosso luau, dia 2 de agosto, sábado, às 19h30. Nós vamos estar divulgando mais detalhes. Nós esperamos por você que é divorciado, que é solteiro, que é... Você que assina, que é solteiro, que tem namorado, que é noivo. Se você não casou, você ainda é solteiro, amém? Porque às vezes a pessoa começa a namorar e já se considera casado. Tá errado. Tá bom? Não vamos pular processo, não. Então você que está namorando, você que está noivo, você também é solteiro. Porque quando você vai assinar, você põe lá solteiro. Você não põe noivo, você não põe namorando. Então se você é solteiro e esteja com a gente, vai ser um tempo maravilhoso. Um tempo de comunhão, um tempo de diversão, um tempo de interação, um tempo de estarmos mais próximos e desfrutarmos, gente, do sobrenatural, de um pôr do sol, de uma praia maravilhosa. E vou dizer para vocês, tem casados que vão também. Ó, os pastores casados aqui, ó, já deram o nome e perguntaram, a gente pode ir também? Pode, porque no nosso último bate-papo nós somos muito abençoados pela vida dos pastores. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos lá. A mensagem que o Senhor tem para trazer no nosso coração nessa manhã. Você está com expectativa diante daquilo que o Senhor vai fazer? Amém. Eu estou. Fale para o irmão que está do seu lado. Você está com expectativa? Deus faz na medida da sua expectativa. Se a sua expectativa está grande, Ele vai fazer maior ainda. Mas se a sua expectativa está pequena, Ele vai fazer poucas coisas. E nessa manhã, o que é que você quer? Pergunta, gente. Você quer que Ele faça grandes coisas na sua vida? Ou você quer que Ele faça pequenas coisas? Tudo vai depender, fala para Ele, da sua expectativa nele. Então eu te desafio a colocar a sua expectativa elevada no Senhor, amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa hora. Aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando da Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer, o Senhor tem liberdade para mover, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Mais uma vez eu declaro que a minha vida está na Tua dependência. Que seja o Senhor a falar através de mim. Que nesse momento eu sou instrumento em Tuas mãos, que nenhuma palavra venha, Pai, baseada no meu entendimento, mas que venha a ser baseada no Teu direcionamento nessa manhã. Por isso, Espírito Santo, fala com a Tua igreja, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nessa manhã. Prepara o coração de cada um dos Teus filhos, a mente esteja alerta, o coração receptivo, ó Pai. Que a Tua palavra seja, ó Pai, como a Tua palavra descreve que ela é, uma espada
mais afiada do que duas espadas de dois gumes, ó Pai, possa penetrar no nosso coração, a nossa mente, trazendo cura, libertação, transformação, restauração, alinhamento, discernimento. Faz tudo que apraz o teu coração, aquilo que foi determinado nos céus, ó Pai, seja liberado sobre nós nessa manhã, Senhor. É isso que nós te pedimos. Nós não queremos nada menos do que aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, ser conosco, manifesta no meio da tua igreja, move no meio da tua igreja, porque o Senhor tem liberdade, ousadia. Onde há o teu Espírito, há liberdade. E eu creio, eu sinto a presença do teu Espírito, eu sinto a tua presença nesse lugar, e eu declaro liberdade do Espírito nessa manhã. Nós repreendemos todo espírito contrário, todo espírito, ó Pai, que tem cativado a mente dos seus filhos, nós repreendemos nessa manhã. Nós repreendemos todas as vozes que não seja a voz do teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Espírito Santo, passeie no meio da tua igreja e toca a mente dos teus filhos, toca os ouvidos dos teus filhos nessa hora. Que seja apenas a tua voz a ser ouvida por nós nessa manhã. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nessa manhã, não era nem para eu estar aqui pregando para vocês. Foi uma semana assim bem desafiadora para mim. Talvez você esteja olhando para mim desse pastor, você está mais fitness do que você já é. E quando eu vi o tema, eu falei assim, não, eu tenho que pregar mesmo. Aí na sexta-feira alguém falou assim, não, por que você não fala, pastor João, que você não vai? Eu falei assim, eu vou. Porque nessa manhã o Senhor quer falar sobre nós, sobre cura. E há umas 4 semanas atrás, eu tive uma crise de estômago. E aí eu tive que fazer alguns exames. E na quinta-feira eu peguei o resultado. E eu estou com gastrite. E devido à gastrite, essa semana, eu estou com estomatite. Então, aí alguém falou assim para mim, pastora, mas você come tão bem. Você não é daquela que come coisas que não deve? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes, e foi uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração esses dias, a saúde é plantada. Eu como coisas, não como coisas que não deveria. Mas eu levo muitas horas sem comer. Então isso acabou com o meu estômago. Então quando a gente não quer enfermidade no nosso corpo, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então o Senhor me fez o quê? Através disso, agora eu tenho que comer de 2 em 2 horas. Então eu fui obrigada a mudar o meu ritmo de alimentação, forçadamente, por não cuidar dele anteriormente. Então cuide do templo que é o Espírito Santo. Às vezes a gente quer dizer assim, mas Deus, olha, o Senhor disse que levou sobre si todas as suas enfermidades. Mas como que a gente tem cuidado do nosso corpo? A gente tem se alimentado bem? A gente tem dormido bem? A gente tem feito atividade física? Atividade física não é luxo. Então, se você não quer ter enfermidade no seu corpo, cuida dele. Que eu tenho certeza que você não vai ter. Amém? Então, eu não estava conseguindo nem sorrir, gente. Eu não estava conseguindo. Nem falar direito eu estava conseguindo. Então, de ontem para hoje, eu quero declarar para você que eu sou um milagre. Estar aqui hoje falando para vocês, pregando para vocês, é um milagre de Jesus. E o tema dessa manhã fala justamente sobre isso. E vocês vão entender tudo que eu estou falando. Deixa eu colocar nenhum tema, né, gente? Então o tema vai falar sobre cura. E eu falei, não posso deixar de estar lá. Eu não posso deixar de ir. Quando Jesus entra na sua casa, há cura. Quando nós temos Jesus na nossa vida, mesmo que a gente não cuide do nosso corpo, mesmo que as coisas aconteçam, mesmo que venha enfermidade, a gente precisa crer que em Jesus há a cura que nós precisamos, amém? Você crê nisso? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O congresso do GC, ontem veio com uma palavra maravilhosa. O tema central é cultivando a presença. E ontem foi falado lá em 2 Samuel, que é quando o céu decide morar aqui. Então o povo
O povo de Israel lutou contra os filisteus, eles foram derrotados. E eles levaram a arca da presença. E era interessante porque o povo de Israel, ele tinha a arca como um sinal. Deus só estava ali porque havia a arca da presença. E ela foi tirada do meio de Israel. E ontem falou-se sobre Obed-edom, porque Davi foi resgatar a arca. E no processo que eles estão trazendo a arca, os filhos de Gente, deu branco. De Obed. Os filhos de Abinadab. Os filhos de Abinadab estavam trazendo a arca. E o boi tropeçou e um deles foi segurar a arca com a mão. E o Senhor matou ele na hora. Davi ficou com medo. E Davi falou assim: o que é que eu vou fazer? Eu não vou mais levar a arca para Jerusalém. Eu vou levar a arca para a casa de Obed-edom. E quando a presença, a arca de Obed-edom entra, a arca de Deus entra na casa de Obed-edom, ali há uma transformação. Em 2 Samuel 6 vai dizer que quando a arca da presença entra na casa de Obed-edom, o Senhor abençoa ele e toda a sua casa, porque onde há a presença de Deus, há uma bênção específica. Onde há a presença de Deus, há cura. Onde há a presença de Deus, há restauração. Onde há a presença de Deus, há libertação. E a presença de Deus está aqui nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Então ontem foi falado sobre isso. Que quando a presença, onde a presença chega, transforma o clima da casa. Onde a presença chega, alcança toda a família. Amém? Você crê nisso? E onde a presença de Deus chega, deixa um legado. Porque a vida de Obed-edom nunca mais foi a mesma. Nem a dele, nem da sua família. E o que isso tem a ver com o GC? Nós precisamos entender que hoje não é necessário mais nós termos a arca da aliança. Por quê? Porque uma nova aliança foi estabelecida. Hoje nós carregamos a presença. Hoje nós carregamos a presença. Hoje nós carregamos a presença. Bata no seu peito e diga: hoje eu carrego a presença. Onde eu piso os meus pés, a presença de Deus está comigo. Você crê nisso? Então hoje nós carregamos a presença não depende mais da arca da aliança, a presença depende da nossa consciência, de nós entendermos que nós hoje somos templo e morada do Espírito de Deus, amém? Então é sobre isso. E aí nós podemos desfrutar de que quando isso acontece, quando nós entendemos que nós carregamos a presença, a nossa casa é um ambiente da manifestação da glória de Deus. Quando nós entendemos que nós carregamos a presença, nós precisamos entender que nós não somos mais pessoas comuns. Nós somos pessoas que carregam o extraordinário. Talvez essa palavra para você nessa manhã, você tenha vindo querendo uma palavra de revelação, mas se você não se apega a essa palavra, de nada vale outras palavras mais profundas. Porque muitas vezes o que nos falta é entendermos que nós carregamos a presença e é importante da presença. Quanto essa presença é importante, o poder que há nessa presença. Paulo diz que ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Essa presença gera um poder dentro de nós, gera uma ousadia dentro de nós, e nós precisamos caminhar de acordo com essa verdade. E se nós não vivermos essa verdade que é tão simples, será que nós vamos conseguir viver revelações mais profundas? Não. Porque o que depende de viver o extraordinário todos os dias é eu entender essa verdade. E para falar do tema de hoje, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Hoje nós vamos falar que quando a presença de Jesus chega,
O ambiente ele não pode ser o mesmo. Quando a presença de Deus entra na nossa vida, a nossa vida não pode ser a mesma. E eu queria que, enquanto você abre, você que já abriu, comece a pensar no dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Você lembra desse dia? O meu foi 21 de setembro de 2008. A minha vida nunca mais foi a mesma. O meu coração nunca mais foi o mesmo, a minha mente nunca mais foi a mesma. E nós precisamos entender, e nós precisamos trazer a memória, e de vez em quando o Espírito Santo traz isso à minha memória. E eu agradeço a Ele por aquele dia. Aquele dia que Ele me alcançou e eu disse sim, e a minha vida foi transformada. Então, quando a presença de Jesus entra, a nossa vida não pode ser a mesma. A nossa vida é transformada. O ambiente é transformado. Então, que você comece a pensar o que mudou na sua vida depois que Jesus entrou na sua vida. E se você disser para mim nessa manhã, pastora, nada mudou. Minha vida continua a mesma. Eu te convido a hoje você olhar para Ele e dizer assim, Jesus, muda a minha história. Porque não há como Ele entrar e tudo ficar do mesmo jeito. E nós vamos ver isso no texto de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, que diz assim: E aconteceu que um daqueles dias, Jesus estava ensinando. Repita comigo, Jesus estava ensinando. E achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Repete comigo. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Repita comigo, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou diante de todos e, pegando o seu leito em que até então estava deitado, voltou-se para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados. Davam glória a Deus e, cheios do temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Repete comigo. Hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia! Glória a Deus! Esse texto é maravilhoso e sobre esse texto que nós vamos estar ministrando. E a primeira lição, esse texto tem muitas lições para nos apresentar. E porque eu queria enfatizar algumas coisas no texto, eu pedi que você repetisse. Porque no GC, o que nós fazemos no GC, a primeira coisa que nós nos reunimos, e a importância do GC é o ensino. E era o que Jesus estava fazendo naquela hora. Jesus entrou na casa, e quando ele entrou na casa, ele começou a ensinar. Então, no GC, o que é que o líder do GC faz? Porque o líder do GC, ele precisa entender que ele é o representante de Jesus.
Ele precisa entender que aquilo que Jesus começou a fazer, Jesus vai concluir através da vida dele. E quando ele se posiciona nesse lugar de receber as pessoas, de estar ali, de receber a lição, de receber a palavra, ele precisa entender que ele também está sendo um mestre como Jesus era. Ele está ensinando a palavra de Deus. E era isso que Jesus estava fazendo naquela casa. Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E aquelas pessoas, elas eram atraídas pela palavra de Deus. Quando no GC nós entendemos esse princípio, nós priorizamos a palavra, que é o que nós fazemos aqui na Lagoinha, as pessoas são atraídas a participarem do GC. Porque o próprio Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o ensinar é um alimento, o ensinar, porque nós não podemos só nos contentar em estarmos aqui só no culto no domingo e vir e pronto, está tudo certo, recebeu a palavra e vai embora. A gente não come só uma vez na semana, não é verdade? No mínimo a gente tem que comer 3 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Então nós precisamos nos alimentar da palavra. Jesus estava naquele ambiente ensinando. E onde Jesus chegava, é interessante, se você for ver na Bíblia, Jesus, ele nem precisava falar nada. Só a presença dele atraía as pessoas. E eu digo para você que eu queria estar naquela época só para ver o olhar de Jesus. Porque para mim o olhar de Jesus era tão constrangedor de amor. Eu falo, eu sei que eu vou te ver lá na glória. Mas eu queria ter vivido aquele tempo só para contemplar os olhares de Jesus, que Jesus dava. Porque Jesus só precisava olhar para a gente, para a gente ser curado. Só para a gente ser cheio do amor. E o primeiro ponto é que Jesus, ele só entra numa casa onde ele entende que lá há um amor por ele. Amém? Na sua casa, Jesus se sente amado? Então, o primeiro ponto do estudo que nós temos desse texto é porque as pessoas amavam ouvir Jesus. As pessoas amavam ouvir a palavra, as pessoas eram sedentas à palavra. E nós precisamos ir para o GC com essa expectativa. Você deve criar expectativa, não seja o seu GC na segunda, se é na terça, se é na quarta, se é na quinta, se é na sexta, se é no sábado. Mas você precisa criar uma expectativa. Eu vou para o GC porque eu vou ouvir a palavra. Eu vou para o GC porque eu vou ser alcançado pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus é exalado em todo o texto da palavra. Então as pessoas estavam ali porque elas eram sedentas pela palavra. Elas amavam a palavra. Então Jesus sentia amado naquela casa. E todas as pessoas que amavam Jesus, elas eram atraídas a estar perto de Jesus. Então o primeiro ponto é esse: Jesus, ele alcança e ele gosta de estar numa casa onde ele se sente amado, e aquela casa estava cheia. Tinha muita gente, não havia espaço. Ei, se seu GC é grande, é reflexo dessa palavra. É sinal de que você está alimentando bem as pessoas, é sinal de que a palavra está fluindo bem. A igreja da Margem Sul começou com o GC, e o GC tinha 24 pessoas numa sala, que quase nem cabia mais. Que bom que a casa tinha uma sala grande. Por quê? Porque havia palavra, e onde há palavra, há crescimento. Onde há amor pela palavra, a presença é manifesta. Onde há amor pela presença, a presença se intensifica. E naquele lugar onde Jesus passava, a multidão seguia Jesus. Por quê? Porque era a presença de Jesus que atraía. A presença de Jesus é que vai atrair as pessoas para o seu GC. Quando você começar a você ser cheio da presença, quando você está cheio da presença, você atrai pessoas para estar perto de você. Todo mundo quer ouvir porque há uma palavra de sabedoria, há uma palavra de discernimento, há uma palavra de cura, há uma palavra de conforto, há uma palavra de restauração, há uma palavra de libertação, há uma palavra de paz, há uma palavra de consolo, há uma palavra dentro de você, porque você entende que você carrega a presença de Jesus. Você carrega a presença do Espírito Santo. E naquele dia, não só Jesus estava ensinando, mas é interessante que
Jesus, por onde passava, ele ensinava e ele curava, ele fazia milagres e prodígios. Mas esse texto faz questão de destacar que o poder do Senhor estava em Jesus para curar. Isso me chamou a atenção. Porque Jesus já curava. Era algo natural de Jesus fazer, mas esse texto fala de forma específica que o poder do Senhor estava nele, naquele momento, naquele dia, para curar. Faz questão de dizer isso. E a gente precisa entender que quando eu for para o estudo bíblico, amém, gente? Participa também, tá? Quando eu vou para o GC, eu preciso entender, primeiro, o meu coração precisa estar cheio do amor da palavra, amém? Amor pela palavra, amor pela presença. E no segundo eu preciso entender, principalmente líder de GC, que sobre você há um poder de cura. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, que ressuscitou Jesus, que fazia todas as maravilhas, é o mesmo que habita dentro de mim e de você. E ali você precisa entender, você é líder principalmente. Você precisa criar uma expectativa no seu coração. E quando você vai para o GC, vai dizer assim: Jesus, eu não quero o mínimo do que o extraordinário. Deus, eu quero sim ser instrumento em tuas mãos, porque eu entendi que eu carrego a presença. Eu entendi que o poder está dentro de mim e eu quero cura. Se tem alguém doente no meu GC, eu vou orar e essa pessoa vai ser curada, porque eu entendi aquilo que eu carrego, amém? Então você precisa entender isso, vá com essa expectativa. Não vá só, hoje vou dar um estudo do GC. Não, vá com a expectativa do extraordinário. E quando o extraordinário começar a acontecer no seu GC, a sua vizinhança vai ser alcançada. O seu vizinho vai ser alcançado, porque a presença vai ser tão grande, a presença vai ser tão poderosa, que não há como a presença ser contida nas quatro paredes. Você crê nisso? Porque é isso que o Senhor quer quando você abriu a sua casa. Para que você recebesse o GC, porque o Senhor quer que a presença dEle manifeste de forma sobrenatural e extraordinária. Jesus estava ali ensinando. O poder de cura estava sobre Ele. Entenda, você que é líder, você carrega esse poder, amém? Então Jesus estava ali fazendo o que era para Ele fazer. E as pessoas foram vindo, as pessoas foram sendo atraídas. Só que existia um paralítico. E há algo muito interessante aqui, que a gente precisa de amigos. Porque o paralítico, ele foi conduzido pelos amigos. Eles chegaram lá. E a porta, a casa, eu imagino que estava gente pela janela, gente pela porta, gente por todo lado. E ali havia um desafio. E aqui eu quero dizer para você. Muitas vezes nós não participamos do GC porque a gente tem desafios. E o que é que a gente deixa? Que o desafio vença. O desafio daquele homem de ser curado era a multidão. E qual é o teu desafio de participar de um GC? A multidão impedia aquele homem de ter acesso à vida extraordinária que Deus tinha para ele. Porque ele é um paralítico, ele era uma pessoa limitada. Mas naquele dia, ele não só tinha fé, mas ele estava cercado por amigos que também tinham fé. E é interessante que a fé dele chama a atenção de Jesus. No versículo 18 vai dizer: vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. E eles procuravam levá-lo para dentro e colocar ele diante da presença. Havia um obstáculo, a presença não estava tão acessível como eles precisavam. Mas eles tinham uma fé, eles acreditavam que se ele estivesse diante da presença de Jesus, ele seria curado. Então nós precisamos entender o quão poderosa é a presença de Jesus. Nós precisamos entender que quando nós vamos para o GC, a presença dele está lá. E se a presença dele está lá, nós somos acessíveis à presença. Porque antes, quando nós vamos ver na Arca da Aliança,
Havia um processo, só os sacerdotes, os sumos sacerdotes, poderiam entrar no Santo dos Santos e ter acesso à presença. Mas hoje não, Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado e todos nós somos livres e temos acesso à presença. E quando nós vamos à presença, nós precisamos ir diante da presença, consciente da presença, de que algo precisa acontecer na nossa vida. E era essa a expectativa daquele homem, daquele paralítico. Porque ele via que Jesus fazia na vida de tanta gente. E ele também queria experimentar disso. E muitas vezes nós ficamos nesse lugar de expectativa. Nós vemos Deus fazer na vida de outras pessoas. E quando nós estamos deparados diante de um desafio, a gente olha para o desafio. E a gente se sente paralisado. A gente para diante, eles poderiam falar o quê? Ah, não. A casa está cheia, não tem como fazer. Como que a gente vai entrar aqui? Tem gente na janela, tem gente na porta, não tem acesso nenhum. Diz que não dava nem para comer, não dava para fazer nada. Eu imagino que estavam um espremendo o outro, porque todo mundo queria ouvir Jesus, todo mundo queria ver a presença de Jesus. E aquele homem precisava que a sua limitação fosse resolvida, a sua necessidade fosse suprida. E aí os amigos, eu acho que era baiano, porque é corajoso. Amém? Porque baiano é corajoso. Você pode dizer que baiano é lerdo, né? Não. Baiano é preguiçoso também, mas baiano é corajoso. Povo ousado é baiano. Então, eu estou falando por mim. Então, eles foram ousados. E muitas vezes eu não sei qual é a sua necessidade nessa manhã. Mas a presença está aqui, amém? E você precisa ser ousado. Você precisa ir além do natural. Eles foram fazer aquilo que não era o tradicional. Eles foram além das impossibilidades. Eles foram crendo naquilo que eles desejavam. O que eles queriam é levar aquele paralítico na presença diante de Jesus. Mas havia impossibilidade. E aí eles falaram assim, olha, isso aqui não vai parar a gente. Isso aqui não vai impedir da gente avançar. Isso aqui não vai impedir da gente levar para Jesus curá-lo. Nós vamos levar de qualquer jeito. O que é que a gente vai fazer? Aí agora eles foram racionais. Ele falou assim, o que é que a gente faz? Se não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, nós vamos entrar pelo telhado. Eu não sei se você está pegando a revelação nessa manhã, mas o Espírito Santo está te dizendo que não existe impossibilidade de você acessar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque Deus, Ele não está limitado às circunstâncias. Mas Deus vai agir de acordo com a sua expectativa e a sua ousadia. Lembra o que eu falei no início? Aqueles homens, eles tinham uma expectativa. Eles tinham uma expectativa. E a expectativa deles foi isso que fizeram eles moverem para ir além das impossibilidades. Se não dá para ir desse jeito natural, nós vamos no jeito que dá para fazer. Então não deixe que as dificuldades nem os obstáculos te impeçam. Porque Jesus, Ele disse que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. A impossibilidade não é para te parar, é para aumentar a sua fé e o testemunho ser maior do que você espera que seja. Imagine o testemunho desses homens, da fé desses homens está escrito na palavra. Há quantos anos se leem sobre eles? E que haja em nós essa fé nessa manhã. Eu não sei o que é que você veio nessa manhã precisando que o Senhor faça. Ele está te dizendo nessa hora, não há impossibilidades para impedir aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você se posicione com fé e ousadia. Se você está vendo de uma forma humana, que dessa forma não dá, você vai orar nessa manhã, Espírito Santo, eu quero uma visão espiritual, uma estratégia vinda do céu, para que eu possa alcançar, para que eu possa viver aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, amém? Você crê nisso nessa manhã? Então havia neles essa fé, essa ousadia. Eles não deixaram que a impossibilidade deles o impedisse. Então no GC você tem que ir nessa expectativa de que Deus faça coisa extraordinária. E se Ele fez nessa semana uma coisa extraordinária, não se contente, diga que você quer mais na semana que vem. Porque a fonte inesgotável que Jesus disse que Ele é disso.
A novidade de vida é isso. Uma vida abundante é uma vida de testemunho. Paulo diz que nós somos cartas vivas. E eu digo para vocês, talvez você pode olhar para mim e dizer assim, mas pastora, aconteceu isso com você, mas é um testemunho. Quem aqui quer ter uma vida de vitória? Uma vida de testemunho. Viver o extraordinário. Esteja preparado para passar por desafios. Porque só quando nós deparamos com um desafio, que nós vemos Jesus agir de uma forma sobrenatural, é que nós teremos testemunhos para contar. E Jesus, quando ele diz que nós seríamos testemunha dele, às vezes a gente acha que é só da palavra, né? Vou testemunhar, não, vou testemunhar o extraordinário que ele faz, ele pode fazer, ele fez na minha vida, ele pode fazer muito mais na sua. É assim que o crente vive. Quando há um obstáculo, o crente olha para ele e diz assim, deixa eu te falar. O meu Deus é maior que você. Ele já abriu o mar vermelho. Ele já derrubou muralhas, então ele pode fazer o que ele quiser para que a vontade dele, aquilo que ele tem para a minha vida aconteça, amém? Então você precisa andar nessa ousadia, nessa expectativa. Segundo ponto, o primeiro ponto é quando Jesus entra na casa, ele se sente amado. E a gente precisa ser movido por essa ousadia. A gente precisa desejar que o extraordinário aconteça. A gente não pode deixar que o obstáculo venha nos impedir de gerar isso. Eu te desafio, líder de GC. Gere isso de um GC para o outro. Gere em oração. Deus, eu quero que o meu GC seja o GC que mais tenha milagres e prodígios. Quem recebe essa palavra nessa manhã? Seja isso, seja esse líder. Eu quero que o meu GC, repita comigo, só quem crê e quem quer. Que o meu GC seja o GC que mais tenha testemunho de milagres, prodígios e extraordinário do céu acontecendo na terra. Você crê nisso? Toma posse disso nessa manhã. Amém? Por quê? Porque a presença de Jesus, ela liberta e transforma. Quando aqueles homens conseguiram vencer o desafio, vencer o obstáculo, vencer a impossibilidade, porque nós servimos um Deus do impossível, porque o possível a gente faz, mas o impossível é Ele que faz, amém? Então eles venceram a impossibilidade, e eles abriram o buraco no lugar certinho. E o que era que eles queriam? Levar o homem até a presença, diante de Jesus. Então eles abriram o telhado e desceram o homem diante da presença de Jesus. E quando nós somos expostos diante da presença de Jesus, há uma transformação na nossa vida. A nossa vida não continua a mesma. E o que me chama a atenção nesse texto, nessa parte, que está lá no versículo 20, vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E me chamou a atenção porque Jesus poderia dizer outra coisa. Jesus poderia dizer: ser curado, levanta-te e anda. E o que é que o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre essa parte? O perdão vindo de Deus gera cura em nós. E muitas vezes nós esquecemos que nós temos o perdão de Deus. Fale para o irmão que está do seu lado. Jesus morreu na cruz. Não foi só para você não ir para o inferno. Jesus morreu na cruz para que você fosse perdoado. Porque o perdão de Deus transforma a sua vida, liberta a sua vida, cura a sua vida, restaura a sua vida e te dá uma nova identidade. Então Jesus falou para aquele homem: ei, os seus pecados estão perdoados.
Entendam, nós precisamos valorizar o perdão. Nós precisamos entender que o perdão é acessível. Porque muitas vezes Satanás fica bombardeando a nossa mente com a acusação. Não é Deus que te acusa do teu erro. Não é Deus que te acusa do passado. É Satanás e a sua consciência. Mas nessa manhã o Espírito Santo está te dizendo que você já foi perdoado. E o perdão traz cura. E muitas vezes nós somos impedidos de viver a cura plena no nosso corpo, porque nós não tomamos posse desse perdão. Nós não entendemos o valor que é o perdão de Deus. Muitas vezes nós não pedimos perdão a Ele. O filho pródigo, a primeira coisa que ele faz, o que foi que ele fez? Ele pediu ao pai uma herança antes do tempo. Ele teve consequência de sofrimento. E qual é o primeiro posicionamento? Quando ele cai em si, quando ele se arrepende, quando ele vê que ele tinha feito uma burrada, ele tinha destruído a vida dele, o que é que ele faz? Pai, pequei contra ti. Naquele momento ele estava dizendo: Deus, eu preciso do teu perdão. Nós precisamos ter acesso a esse perdão. Nós precisamos buscar esse perdão. Nós precisamos dizer assim: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu entendi nessa manhã que o perdão dá cura, o perdão liberta, o perdão transforma. Às vezes nós falamos muito de perdoar o outro, nós falamos de perdoar a nós mesmos, mas nós pouco falamos de pedir perdão e ter acesso a esse perdão libertador. A frase que Deus usou para aquele paralítico foi: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, a condenação daquilo que você viveu até hoje, antes de eu entrar na sua vida, antes de você estar na minha presença, antes de você me conhecer face a face, tudo que você fez, todo o erro que você cometeu, todo o seu passado está perdoado. E Ele diz isso para mim e para você nessa manhã. Foi apagado, foi perdoado, não há condenação. E isso nos dá cura. E muitas vezes nós não somos curados do nosso passado por causa disso. Nós carregamos um fardo do nosso passado. Nós deixamos que as feridas do passado não sejam curadas, elas sejam cada vez mais aumentadas, porque a gente vai cutucando, porque a gente ainda não entendeu a importância do perdão que levou Jesus para a cruz. Por muitos anos a gente falou que era só o inferno. Não é só o inferno. Tem muita coisa além disso. Se a gente for ver no Antigo Testamento, todo o sacrifício era feito para o perdão dos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que Ele tira o pecado de nós? Trazendo sobre nós o perdão dEle. E o perdão do Senhor nos cura. Que essa verdade possa encher o teu coração nessa manhã. Que se você carrega alguma enfermidade, e o Espírito Santo está ministrando isso no teu coração, comece a pedir para Ele: Senhor, me alcança com o teu perdão nessa hora. Porque a tua palavra diz que aquele homem foi curado quando os pecados dele foram perdoados. Por isso, me faz sentir o perdão do Senhor nessa manhã. É uma manhã de cura. Mas para ser curado eu preciso me expor, eu preciso falar, eu preciso dizer aquilo que o Espírito Santo está falando. E se Ele está falando no teu coração, se posiciona nessa manhã. Deixa o Espírito Santo te falar a mesma coisa que Jesus falou para aquele homem: ei filho, ei filha, os seus pecados estão perdoados. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que eu fiz coisas novas sobre a sua vida. Porque foi isso que mudou a vida daquele homem.
E aí tinha os incrédulos, que sempre tem, né? Os enviados. Os filhos de Nabucodonosor, agora até hoje eu não sei com quem, né? Porque todo mundo fala, mas a gente não sabe quem era a mãe, né? Só o pai. E aí, eles começam a pensar, os fariseus, os mestres da lei, começam a pensar: ih, quem é esse? Quem é esse que tem autoridade para perdoar perdão? Gente, para vocês entenderem o quão profundo era o perdão, eles disseram que Jesus estava blasfemando, dizendo que o perdão daquele homem estava sendo perdoado. Você entendeu isso nessa manhã? Era mais sério do que Jesus curar. Aí Jesus fala para eles assim, Jesus conhecia o pensamento. Jesus conhece teu pensamento. Pensamento não é oração, mas Jesus conhece o pensamento. Jesus conhecia o pensamento daqueles homens, e aqueles homens, eles estavam lá, só dizendo assim: quem é esse? Quem é que ele está achando que ele é? Para dizer que esse homem está perdoado. Gente, para vocês entenderem a profundidade, o valor, o quão é assim extraordinário o perdão. Eles estavam dizendo que Jesus estava blasfemando. Aí ele falou assim: para vocês entenderem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então qual é o melhor para vocês? Fala para mim, qual é mais blasfêmia? Jesus estava falando para eles, né? É eu dizer que o pecado dele está perdoado, ou dizer para ele assim: levanta e anda. Então, para vocês saberem quem eu sou, a autoridade que eu tenho, o poder que eu tenho, a glória que eu carrego, quem eu sou, eu digo para ele: levanta e anda, levanta e vai. Porque há um poder na palavra, há um poder no nosso posicionamento. Ei, líder de GC, você precisa entender quem você é. Você precisa entender a sua identidade em Cristo. E você que participa do GC, você também é. Você também carrega a presença. Você precisa se posicionar dessa forma dentro da sua casa. Então Jesus estava dizendo que sobre ele havia uma autoridade. E quando Jesus ele sobe aos céus, ele diz assim: eis que me foi dada toda a autoridade. E ele compartilha essa autoridade conosco. E você também tem essa autoridade. E aí eu fui ver um outro texto que está lá em João 20. Quando Jesus, ele tinha ressuscitado, ele vai ter com os discípulos. E me chama muita atenção que ele encontra com os discípulos e aí ele vai e fala para os discípulos sobre isso. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí ele soprou sobre eles o Espírito Santo e disse assim: recebam o Espírito Santo. E aí ele completa a frase e diz assim: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Ei, nós carregamos também. Nós carregamos esse poder, nós carregamos, por quê? Porque é o Espírito Santo que há em nós. Então o perdão é algo muito profundo, é algo que está acessível, que nós precisamos desfrutar dele. Ele já te perdoou, ele não vai te perdoar, ele já te perdoou. Amém? E isso deve mudar a sua mentalidade, a sua identidade. A cura do paralítico não foi só física, foi espiritual. O perdão do pecado marcou uma transformação completa na vida dele. Ele não era mais conhecido como paralítico. Então o perdão muda a nossa identidade, nos transforma de dentro para fora, cura o nosso passado, cura as nossas feridas. E no GC esse ambiente onde a gente expõe as nossas dores para as pessoas certas, para a liderança, mas para que haja cura, para que haja transformação, para que haja libertação, para que a sua vida não seja a mesma, para que junto com o seu líder de GC vocês tenham discernimento espiritual do que fazer diante daquilo que você está vivendo. Foram os amigos daquele homem que levou aquele homem. Então o líder de GC,
Ele foi direcionado por Deus para ser uma autoridade na sua vida. E Ele vai ter o discernimento junto com você para te conduzir no que fazer diante do obstáculo que você está vivendo. Amém? A gente não caminha só. Então, o grupo de crescimento é a oportunidade de cura, de relacionamentos, de cura de feridas emocionais e, acima de tudo, de conexão com Deus. Você crê nisso? Então, nós precisamos entender isso. Então, o perdão foi liberado naquele momento. Porque Deus sabia, Jesus sabia, que aquela ferida daquele homem precisava ser curada através de um perdão. E a gente não sabe qual era o passado dele, mas Jesus sabia. E Jesus sabia que o que ele precisava naquela manhã era ser perdoado os seus pecados, não apenas ser curado fisicamente. Porque a cura veio interiormente e ela externou no físico dele. Então, muitas vezes, a gente quer uma cura física, mas ela precisa acontecer no espiritual primeiro. Então, que a gente entenda isso, e o ambiente do GC é propício para fazer isso. Amém? A casa se torna um lugar de testemunho. É o que eu falei com você. A nossa vida precisa ser um testemunho. O crente não tem que ter medo de batalha, de guerra, de nada não, gente. O crente tem que entender que toda dificuldade, toda batalha, todo levante das trevas é um testemunho para Jesus ser glorificado através da minha e da sua vida. Para a gente dizer assim, olha, o inimigo tentou fazer isso. Tem uma música que diz que o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, né? Por quê? Porque a gente vai testemunhar o nome de Deus. Fala assim, você vem, você vai fazer, mas aí no final Jesus vai me dar a vitória. E quem vai ser glorificado é o nome dEle. Aleluia, o GC precisa ser esse ambiente. Esse ambiente onde mesmo que todos estejam em guerra, todos que estejam passando por desafios, vocês vão dizer, vamos juntos vencer isso aí. Por quê? Porque no próximo GC a gente vai contar a vitória. No próximo GC a gente vai contar o testemunho. No próximo GC a gente vai dizer que a glória de Deus foi manifesta e mudou a história, mudou o quadro, mudou a vida. Amém? Então é um lugar de testemunho e glória. E aí vai dizer no capítulo 5, versículo 26, todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios do temor dizia, hoje vimos coisas extraordinárias. Então o seu GC, você precisa ir para o seu GC com essa expectativa. Você não vai para o próximo GC da mesma forma. Você vai gerar a partir de hoje. Você vai dizer assim, Deus, eu quero ver coisas extraordinárias no meu GC. Jesus, eu quero ter testemunho para contar no meu GC. Jesus, eu quero ver a tua glória sendo manifesta no meu GC. Eu quero ver milagres no meu GC. Eu quero ver cura no meu GC. Eu quero ver testemunho da tua provisão no meu GC. Então você já vai gerar no seu espírito o que você quer viver no seu GC a partir de hoje. E eu quero que a partir de hoje as macro GCs seja para revelar os testemunhos. Eu quero que Portugal seja impactada pelo testemunho de cada casa, de cada GC. Você crê nisso? Amém. Se coloca de pé no seu lugar. Quem é líder de GC aqui? E qual líder de GC? Eu vou fazer uma coisa aqui. Chamando, a gente faz. Eu quero chamar aqui à frente os líderes de GCs e os co-líderes de GC. Rápido, gente, vamos lá. Me ajuda. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Pai, que essa palavra foi direcionada do Teu trono para essa manhã. Oh, Pai, eu coloco diante do Senhor, ó Pai. Quero pedir aqui os pastores, também nós vamos estar orando pelos líderes. E eu queria que a sua mão nessa manhã estivesse na posição de receber. O Senhor está liberando sobre a vida de vocês nessa manhã uma unção nova. O Senhor está liberando nessa manhã um espírito de ousadia, de intrepidez sobre a vida de vocês.
E eu começo que você ore agora, pedindo o que é que você quer que haja, qual o dom que você quer que seja liberado sobre a sua vida nessa manhã. A presença está neste lugar, os céus estão abertos para liberar dons, para liberar capacitação, para liberar unção extraordinária nessa manhã. Você ouviu a palavra, mas chegou a hora de você receber, de você ser tocado pelo poder do Espírito Santo nessa manhã. Comece a declarar o que você quer que aconteça no seu GC. Comece a declarar quem você quer ser, como que você quer ser instrumento nas mãos de Deus. Comece a declarar, não retenha. Comece a dizer, deixe que o Espírito Santo, Ele venha liberar sobre a sua vida algo extraordinário. Que Ele venha liberar sobre a sua vida um poder, uma glória, a manifestação da graça dEle, do favor dEle. Espírito Santo, toca os teus filhos nessa manhã. Toca a mão dos teus filhos, Espírito Santo, com a brasa viva do teu altar, com o fogo do teu Espírito, com ousadia, com intrepidez, ó Pai, como nunca antes os teus filhos foram usados. Pai, nós falamos que o GC é o lugar onde o extraordinário acontece, onde a cura, libera dom de cura nessa manhã, Pai. Libera dom de cura sobre os seus filhos. Oh Pai, traz visão aberta nessa manhã. Discernimento espiritual, sabedoria, graça, favor, ousadia, mais poder do teu Espírito, ó Pai, sendo liberado sobre a vida deles. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo, em cada mente. Oh Pai, vai tirando incredulidade. Aqueles que se acham incapazes, vai tirando, Pai, esse pensamento. Porque não são eles que fazem, é o Senhor, é a tua presença. Nós falamos essa manhã que onde a presença está, a transformação, a cura, a libertação. Os teus filhos carregam a tua presença. Traz essa manhã, ó Pai, esse discernimento. Traz essa manhã essa convicção de quem eles são em ti, ó Pai. Todo pensamento contrário caia por terra em nome de Jesus. Pai, se aqui existe algum líder que feridas ministeriais do passado tem impedido, Pai, que eles sejam o líder que eles já foram um dia, que eles sejam alcançados pelo teu perdão, que eles possam liberar perdão por aqueles que os feriram, eles sejam curados, ó Pai, eles sejam, Pai, instrumento em tuas mãos, com a unção dobrada do que eles já foram um dia, Pai. Eu declaro que nenhum desses G6 serão os mesmos. Mas eu libero, Pai, uma palavra, Senhor, de um novo tempo, de um romper, ó Pai, das comportas, ó Pai. O romper, ó Pai, de salvação. Assim como aquela casa, ó Pai, onde a presença de Jesus estava, havia uma multidão que não havia lugar. Eu declaro crescimento de GCs. Eu declaro crescimento de GCs. Eu declaro unção de crescimento sobre cada liderança. Cada liderança. Oh Pai, abre a visão deles, que eles possam ver os campos maduros. Oh Pai, que a presença de Deus seja tão real em cada casa. Oh Pai, que há um GC, que o vizinho bata na porta e diga o que está acontecendo aí. Oh Pai, que edifícios sejam transformados. Eu declaro, ó Pai, um abrir do Senhor, um manifestar do teu poder, os céus abertos sobre cada GC. Um tempo novo sendo estabelecido a partir de hoje.
Assim como nós estamos ampliando fisicamente, que haja ampliação de cada GC. E eu consigo ver, ó Pai, com os meus olhos espirituais, essa igreja ficando pequena, ó Pai, dos membros que o Senhor vai trazer para a GC. Eu declaro GC crescendo 3 vezes mais até o final do ano do que já tem até hoje, porque vai haver a manifestação da Tua glória, vai haver, ó Pai, o extraordinário, o sobrenatural do Senhor acontecendo. Começa na vida deles. Começa na casa deles, ó Pai, na família deles. Assim como o Senhor abençoou Obed-Edom. E aí, a Tua palavra diz que não foi só Obed-Edom que foi abençoado, mas foi a sua casa, a sua parentela. E que eles, ó Pai, comecem a desfrutar na vida deles da Tua presença, do Teu sobrenatural, do fogo do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito sendo manifesto. Eu declaro um novo tempo, um marco a partir de hoje. Pai, nenhum GC a partir de hoje, 20 de junho de 2025, será o mesmo nesse lugar, nessa nação. Oh Pai, vai haver igrejas sendo abertas a partir de GCs. O Teu reino vai expandir a partir dos GCs. A Tua glória vai alcançar Portugal a partir dos GCs. Um novo tempo, uma nova mentalidade, um novo coração. Cura o coração ferido. Cura o coração ferido nessa manhã. Em nome de Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Volte para o seu lugar, mas não volte da mesma forma que você veio aqui na frente. Volte posicionado, tomando posse de cada palavra que o Espírito Santo liberou sobre a sua vida. Não fui eu, foi o Espírito Santo que liberou sobre a sua vida. Amém? Que você possa ver a manifestação da glória de Deus em cada GC. Amém? Eu não poderia concluir essa palavra sem fazer 2 orações. Nós vimos hoje que quando Jesus, Ele nos alcança, Jesus, Ele entra na nossa vida. Coisas boas acontecem. Aquele homem foi curado quando ele estava diante da presença. Quando ele foi alcançado por Jesus. Porque Jesus, Ele é inexplicável. Mas a melhor coisa é a gente ter Ele pertinho de nós. A melhor coisa é Ele ter dentro de nós. Talvez essa manhã você esteja nesse culto e você me ouviu falar sobre ter a presença, sobre carregar a presença. E você até hoje, você ainda não tinha feito essa oração, entregando a sua vida para Ele. Você ainda não conseguiu experimentar disso. Ou talvez você diga assim: quem é esse Jesus que eles falam? Esse Jesus que cura, esse Jesus que salva, esse Jesus que perdoa, esse Jesus que apaga o meu passado e me dá uma nova vida. Talvez até hoje você ainda não fez essa oração, entregando a sua vida para Ele. E hoje você esteve aqui, Ele te atraiu para esse lugar, alguém te convidou, você veio. Assim como foi com aquele paralítico, ele não conhecia Jesus. Mas os amigos dele levou ele a ter Jesus.
E quando ele viu a presença de Jesus, a vida dele foi tocada. Talvez essa manhã a palavra tocou o teu coração. E você nessa manhã você decide dizer assim: eu quero viver essa realidade. Eu quero que esse Jesus alcance a minha vida. Eu quero entregar para Ele a minha vida. Eu quero que a minha vida seja transformada. Eu quero desfrutar dessa vida abundante que Jesus tem, que vocês falam. Se tem alguém no nosso meio que nessa manhã quer tomar essa decisão, quer fazer esse compromisso com Jesus, eu te convido a você levantar as suas mãos onde você estiver. Você quer entregar a sua vida para Ele. Você quer dizer assim: Jesus, eu quero viver algo novo. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero experimentar do sobrenatural. Eu quero viver a transformação que o Senhor tem para a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Se você foi essa pessoa que a palavra tocou o teu coração nessa manhã, vem aqui até a frente, que eu quero orar por você. Aleluia. Porque Jesus é algo extraordinário. Não tem como a nossa vida ser a mesma. Não tem. Porque Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que nos cura. Jesus é aquele que nos abraça. Jesus é aquele que conhece as nossas dores. Jesus é aquele que sabe o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. É que talvez você esteja aqui nessa manhã e essa palavra trouxe ao seu coração saudade. Saudade do tempo em que a presença te envolvia. Saudade do tempo em que a presença era a sua prioridade. Saudade em que quando você caminhava, Ele estava contigo. E muitas coisas aconteceram e te afastou, você foi se afastando. Mas essa manhã você diz assim: Jesus, eu quero voltar. Jesus, eu quero te sentir de novo pertinho. Jesus, eu quero me reconciliar contigo. Jesus, eu quero voltar a viver coisas extraordinárias. Eu sei que o caminho que eu estou trilhando não é o caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor me ajude nessa manhã a voltar. Se você está nesse lugar e você é alguém que quer reconciliar com Jesus nessa manhã, levante uma de suas mãos onde você estiver. O Espírito Santo está te chamando novamente para esse lugar da presença, para você ser instrumento nas mãos dEle, para ser ousado e usado para a transformação de outras vidas. Se tem alguém nessa manhã, erga uma de suas mãos onde você estiver. Talvez essa pessoa esteja nos assistindo. Que o Espírito Santo te alcance onde você estiver. Entenda que Ele já te perdoou. E o perdão deu acesso ao filho pródigo a voltar para a casa do Pai. E nessa manhã, o perdão te alcança, te dando esse acesso novamente a voltar para os braços do Pai, a voltar a sentir a presença,
a voltar a se relacionar com a presença. E se você está nos assistindo, deixe uma mensagem para nós, entre em contato conosco com o telefone da Paz, 91-600-8010. E nós vamos orar por você. Nós vamos selar essa sua decisão nessa manhã. E mais uma vez eu pergunto, tem alguém entre nós que deseja tomar essa decisão nessa manhã? Amém, glória a Deus. E vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Foi Jesus que trouxe vocês. E Ele quer trazer transformações extraordinárias na vida de vocês. Vocês não estão numa manhã comum. E vocês vão ser pessoas que vão ser instrumentos nas mãos de Deus de uma forma diferenciada. Porque o amor de Deus, eu sinto que o amor de Deus está entrando dentro de vocês de uma forma sobrenatural, alcançando o coração de vocês. E quando isso acontece, a nossa vida não é realmente a mesma. E nós passamos a viver coisas que nós já imaginamos viver. Mas eu sei que algo liberado, muito específico, está sendo sobre a vida de vocês nessa manhã. Eu queria que vocês, junto comigo e junto com toda a igreja, repetissem uma oração, selando essa decisão de vocês. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã, eu fui alcançado pela Tua presença, pelo Teu amor. Eu reconheço que eu sou propriedade do Senhor. Por isso, nessa manhã, perdoa os meus pecados, livra-me de toda condenação, escreve meu nome no livro da vida, e eu me comprometo a andar contigo todos os dias da minha vida. E eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. Por isso, sela essa minha decisão nessa manhã. E eu declaro que a minha vida é totalmente do Senhor. O Senhor tem o controle. Por isso, faz o que o Senhor quiser. Porque eu sei que o que o Senhor faz é muito melhor do que eu posso fazer. Amém? Amém. E o posicionamento de vocês. A palavra diz que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando o pecador é alcançado pelo amor de Jesus. Então nós também preparamos uma festa aqui para vocês, assim como está acontecendo uma festa no céu. Amém? Então eu vou contar até 3. No 3 vocês vão virar, que a gente tem uma festa preparada. Amém? Bora, louvor! Bora, igreja! A festa pode ser melhor. Contem comigo. 1, 2, 3. Somos corpos assim bem ajustados,
maravilhosa. Glória a Deus. E eu quero aqui dizer para todo líder de GC, você está convocado a voltar à noite. E quem é de GC vai trazer visitante à noite, gente. Quero ver essa igreja assim, cheia, igual aquela casa onde o paralítico chegou. Se você sabe de alguém que precisa de algo extraordinário, sobrenatural e ainda não conhece Jesus, seja como aqueles 4 amigos. Traz ele, diga, eu quero te convidar para te levar para um lugar onde quando você chega a sua vida é transformada. Você vai trazer, amém, para o culto da noite. Posso contar com vocês? Jesus conta com vocês, amém? Então, líder de GC, volta à noite com convidado, porque Deus tem uma palavra, Deus tem algo extraordinário para continuar fazendo no nosso meio, na nossa vida, amém? Graças nós te damos, Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua graça. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, ó Pai, diante de tudo que o Senhor fez no nosso meio nessa manhã. Pai, leva os seus filhos em paz, debaixo da tua poderosa mão, ó Pai, desfrutando da tua graça, do teu poder, ó Pai, sobre a vida deles, a tua bênção, livrando-os de todo o mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, vão em paz, que o Senhor abençoe você e a sua família. E você que está em casa, nos assistindo, que Deus te abençoe rica e poderosamente. E à noite nós te esperamos aqui para vivenciar junto conosco algo extraordinário que o Senhor ainda tem para continuar fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.